Você já se perguntou por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Parece injusto, não é? Afinal, se você vive de maneira correta, faz o bem e busca a Deus, por que Ele permitiria que a dor e o sofrimento invadissem a sua vida? Mas aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. O sofrimento não escolhe a quem atacar, e mais cedo ou mais tarde, ele chega para todos nós. Imagine perder tudo de uma só vez: sua família, sua saúde, seu sustento. Como você reagiria? Será que sua fé seria suficiente para te sustentar nos dias mais sombrios? Será que você permaneceria confiando em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar? A história de Jó nos desafia a refletir sobre essas perguntas. Jó não foi apenas um homem que sofreu. Ele foi um homem que enfrentou a dor com uma fé que muitos de nós sequer imaginamos. Neste vídeo, eu quero te convidar a olhar para o sofrimento de uma forma completamente diferente. A dor que você teme pode ser, na verdade, o caminho para a sua transformação espiritual. Você está pronto para embarcar nessa jornada? Prepare-se, porque hoje vamos descobrir o que o sofrimento revela sobre você e como enfrentar as tempestades da vida com a mesma coragem e fé que Jó demonstrou. Quem foi Jó e por que sua história nos desafia? Jó não era apenas mais um personagem bíblico, ele era o exemplo vivo de uma fé que resistia a qualquer prova. A Bíblia o descreve como justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó 1:1. Ele tinha tudo o que muitos de nós desejamos: uma família amorosa, riqueza abundante e uma vida irrepreensível diante de Deus e das pessoas. Mas, de repente, a vida de Jó tomou um rumo inesperado. Ele perdeu tudo: seus filhos, seus bens e até mesmo sua saúde. Imagine por um momento como seria enfrentar uma situação assim. Qual seria sua reação? Desespero? Revolta? Talvez até abandono da fé? O que torna a história de Jó tão desafiadora é que, mesmo diante do caos, ele não amaldiçoou a Deus. Em vez disso, Jó nos mostra que é possível permanecer fiel, mesmo quando todas as circunstâncias dizem o contrário. Ele escolheu confiar em Deus, mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento. Essa história nos faz refletir. Será que a nossa fé é forte o suficiente para resistir às provações mais difíceis? Será que, como Jó, somos capazes de dizer: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor? Jó 1:21. A vida de Jó nos desafia a olhar para o sofrimento não como um castigo, mas como uma oportunidade de demonstrar uma fé genuína. Uma fé que não depende de bênçãos, mas que se mantém firme no caráter imutável de Deus. O papel do sofrimento no plano divino, o que Deus quer nos ensinar. Quando olhamos para a história de Jó, é impossível não nos perguntar: por que Deus permitiu tanto sofrimento na vida de um homem tão fiel? Jó não estava sendo punido. Ele não fez nada de errado. Então, qual era o propósito por trás de tamanha dor? O sofrimento de Jó nos ensina algo profundo. Deus não desperdiça as nossas dores. Ele tem um plano maior, mesmo quando não conseguimos enxergar. Naquele momento, Jó não sabia que sua provação estava sendo usada para algo muito maior do que ele mesmo, um testemunho de fé para todas as gerações futuras. Deus usa o sofrimento para moldar nosso caráter, para nos ensinar a depender inteiramente dele e para revelar áreas em nossas vidas que precisam de transformação. Em Romanos 8:28, somos lembrados de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e isso inclui as coisas que não entendemos. A história de Jó nos desafia a confiar no plano divino, mesmo quando estamos no meio da tempestade. Assim como um artista molda o barro com pressão, Deus molda nossa fé através das adversidades. Não é fácil, mas é necessário. Jó nos mostra que o sofrimento pode ser um instrumento de crescimento espiritual, um caminho para uma fé mais forte e uma compreensão mais profunda do caráter de Deus. O grande questionamento é: você está disposto a confiar em Deus quando tudo parece dar errado? Essa confiança é o que transforma o sofrimento em um propósito. É isso que Jó nos ensina.
Deus não promete uma vida sem dor, mas Ele garante que estará ao nosso lado em cada momento difícil, usando até a dor para o nosso bem. A reação de Jó à dor: fé inabalável ou dúvida humana? Imagine o cenário. Jó perdeu seus filhos, suas riquezas, sua saúde e até mesmo o apoio da sua esposa. A dor física e emocional que ele enfrentou é algo que muitos de nós não conseguimos sequer imaginar. A pergunta que fica é: como alguém reage diante de tamanha calamidade? Jó mostrou duas reações que parecem contraditórias, mas que, na verdade, são incrivelmente humanas. Primeiro, ele demonstrou uma fé que poucos de nós conseguiríamos sustentar. Jó declarou: "O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor." Jó 1:21. Mesmo no auge da perda, ele adorou a Deus. Isso nos ensina que a verdadeira fé não depende das circunstâncias, mas do reconhecimento de quem Deus é. Mas, ao mesmo tempo, Jó também lamentou profundamente. Ele chorou, questionou e até desejou nunca ter nascido. Jó 3:11. Isso não significa que ele perdeu a fé, mas que ele enfrentou a dor com honestidade. Jó nos mostra que ter fé não é negar a dor, mas sim confiar em Deus, mesmo quando o coração está quebrado. Essas duas reações de Jó revelam algo importante. É possível sofrer profundamente e, ainda assim, manter uma fé inabalável. Dúvidas e perguntas não anulam a fé. Elas fazem parte do processo de amadurecimento espiritual. Jó trouxe suas queixas diretamente para Deus, e isso nos ensina que podemos e devemos levar nossas dores ao Criador, sabendo que Ele nos ouve e nos entende. A grande lição aqui é que a fé verdadeira não é aquela que ignora o sofrimento, mas a que encontra força em Deus para seguir adiante. Jó não tinha todas as respostas, mas ele confiava no caráter de Deus. Será que você consegue fazer o mesmo quando enfrenta a dor? Essa é a pergunta que precisamos nos fazer. Os amigos de Jó, conselhos que machucam mais que ajudam. No meio da maior dor de sua vida, Jó recebeu visitas de 3 amigos: Elifaz, Bildade e Zofar. À primeira vista, parecia que eles estavam lá para apoiar Jó, mas o que aconteceu foi exatamente o oposto. Suas palavras não trouxeram conforto, trouxeram mais sofrimento. Os amigos de Jó cometeram o erro que muitas pessoas ainda cometem hoje: culparam Jó por sua situação. Eles insinuaram que o sofrimento dele era resultado de algum pecado oculto ou de sua falta de fé. Quantas vezes, em momentos de dor, ouvimos frases como: "Isso é um castigo de Deus", ou "Você deve ter feito algo errado". Essas palavras, em vez de ajudar, só aumentam a culpa e a solidão de quem já está sofrendo. A lição aqui é clara: nem todos que se aproximam de nós em momentos de crise realmente sabem como nos ajudar. Precisamos ter discernimento para identificar se os conselhos que recebemos estão alinhados com a palavra de Deus ou apenas carregam julgamentos humanos. Por outro lado, a história dos amigos de Jó também nos ensina como devemos nos comportar quando estamos diante do sofrimento dos outros. Às vezes, o melhor apoio não está em palavras, mas em presença. O simples fato de estar ao lado de alguém sem julgamentos pode ser mais poderoso do que qualquer discurso. Jó nos mostra que mesmo quando os amigos falham, Deus não nos abandona. Ele é o verdadeiro consolo em tempos de aflição. Então, da próxima vez que alguém próximo a você estiver enfrentando uma tempestade, lembre-se: seja o amigo que traz paz e esperança, não acusações e mais dor. E para nós que enfrentamos esses amigos em momentos difíceis, a lição é não deixar que palavras humanas abalem a nossa confiança em Deus. Jó foi sábio ao buscar respostas diretamente no Senhor, e isso nos lembra de que, mesmo quando os outros falham, Deus continua sendo o nosso refúgio e fortaleza. A conversa de Jó com Deus, respostas inesperadas no silêncio do sofrimento. Depois de tantas perdas e dores, Jó fez o que muitos de nós faríamos. Ele buscou respostas. Ele questionou a Deus, clamou por explicações e, durante um longo tempo, recebeu apenas silêncio. Imagine como isso deve ter sido difícil.
Estar no meio do sofrimento e não ouvir nada de Deus pode parecer desolador. Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Ele significa preparação. Quando Deus finalmente falou com Jó, ele não respondeu às perguntas da forma que Jó esperava. Em vez disso, Deus revelou a sua grandeza, fazendo perguntas que mostravam a Jó o quão limitado é o entendimento humano em comparação à soberania divina. Deus perguntou: "Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra?" Jó, Trisgeste os Entsteri. Ele destacou o seu poder e o seu controle sobre toda a criação, deixando claro que seus planos estão muito além da compreensão humana. Esse diálogo pode parecer duro à primeira vista, mas, na verdade, foi um ato de amor. Deus não precisava dar explicações, mas ele escolheu se revelar a Jó de uma maneira que restaurou sua fé. Jó percebeu que não precisava de todas as respostas. Ele só precisava confiar no caráter perfeito de Deus. A lição aqui é profunda. Nem sempre Deus nos dá as explicações que desejamos, mas Ele sempre nos dá a revelação de quem Ele é. No meio do sofrimento, mais do que respostas, precisamos da presença de Deus. É essa presença que sustenta nossa fé e nos lembra que, mesmo no caos, Ele continua no controle. Jó respondeu a Deus com humildade e arrependimento. Ele reconheceu que havia falado de coisas que estavam além do seu entendimento e declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42:5. Essa frase é transformadora. Jó descobriu que o sofrimento não apenas o aproximou de Deus, mas o levou a uma experiência mais profunda e real com Ele. Isso nos desafia a refletir. Estamos buscando respostas ou estamos buscando a Deus? Porque, no final das contas, é o encontro com Deus que nos restaura, nos fortalece e nos dá paz, mesmo no meio da dor. O sofrimento como caminho para a restauração. O final da história de Jó. A história de Jó, que começou com uma série de perdas devastadoras, termina de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Depois de enfrentar dores profundas, questionamentos intensos e até acusações dos amigos, Jó experimentou uma restauração completa. Mas essa restauração não foi apenas material, ela foi espiritual e emocional. Deus restaurou a vida de Jó em dobro. Ele teve novos filhos, suas riquezas foram multiplicadas, e ele viveu mais 140 anos, vendo até a quarta geração de sua família, Jó 42:10-17. Mas a maior bênção que Jó recebeu não foi o retorno dos bens materiais. A verdadeira restauração aconteceu em seu relacionamento com Deus. Jó não apenas conheceu o poder de Deus, ele experimentou sua presença de uma forma que transformou completamente sua fé e sua visão da vida. O sofrimento de Jó não foi em vão. Ele se tornou um exemplo eterno de perseverança, fé e confiança em Deus, mesmo nas situações mais difíceis. Isso nos ensina que Deus não permite o sofrimento sem um propósito. Às vezes, Ele usa as dificuldades para nos moldar, para nos aproximar dele e para nos dar uma nova perspectiva sobre o que realmente importa. Mas é importante destacar algo essencial. A restauração de Jó não foi apenas sobre recompensas. Foi sobre o que ele aprendeu durante o processo. Ele descobriu que, mesmo quando tudo ao seu redor parecia perdido, Deus estava presente. E que, no tempo certo, Deus transforma a dor em testemunho e a perda em vitória. A grande lição que fica é: o sofrimento não é o fim da linha. Para aqueles que confiam em Deus, ele é apenas uma parte do processo de restauração e crescimento. Assim como Jó, podemos sair das tempestades da vida mais fortes, mais sábios e mais conectados com Deus. A pergunta que você precisa se fazer é: você está disposto a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece perdido, acreditando que Ele pode transformar a dor em propósito? Jó confiou, e isso mudou tudo. Você também pode confiar, porque o Deus que restaurou Jó é o mesmo que promete fazer infinitamente mais na sua vida. Lições de Jó para a sua vida hoje. A história de Jó, apesar de ter acontecido há milhares de anos, traz lições que são incrivelmente relevantes para nós hoje. Ela nos ensina como enfrentar os desafios mais difíceis da vida com fé,
coragem e perseverança. Vamos explorar algumas dessas lições e entender como aplicá-las no nosso dia a dia. 1. A fé verdadeira não depende de circunstâncias favoráveis. Jó nos mostrou que a fé genuína é aquela que permanece firme, mesmo quando tudo ao nosso redor está desmoronando. Ele perdeu sua família, suas riquezas e sua saúde, mas não abandonou sua confiança em Deus. Essa lição nos desafia a avaliar se nossa fé está enraizada nas bênçãos de Deus ou em quem Ele é. 2. Deus é soberano, mesmo quando não entendemos seus planos. Muitas vezes queremos respostas imediatas para os porquês do sofrimento. Mas a história de Jó nos lembra que a sabedoria e os planos de Deus estão além da nossa compreensão. Em vez de focarmos nas perguntas sem resposta, devemos confiar que Deus está no controle e que Ele sabe o que é melhor para nós. 3. O sofrimento pode nos aproximar de Deus. Jó declarou: "Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Jó 42, 5. Essa frase é poderosa porque revela que a dor o levou a uma experiência mais profunda com Deus. Nos momentos difíceis, em vez de nos afastarmos de Deus, devemos buscá-lo com mais intensidade, pois é nesses momentos que podemos conhecer a verdadeira profundidade do seu amor e cuidado. 4. Nossos amigos nem sempre têm as respostas certas. Jó nos alerta sobre o impacto das palavras daqueles que estão ao nosso redor. Seus amigos ofereceram conselhos que, em vez de ajudar, o feriram ainda mais. Isso nos ensina a importância de sermos cuidadosos com quem ouvimos e, ao mesmo tempo, de sermos compassivos quando estivermos no papel de apoiar alguém em sofrimento. 5. Deus transforma dor em propósito. A história de Jó não termina no sofrimento, ela termina na restauração. Isso nos lembra que Deus não desperdiça a nossa dor. Ele pode usar nossas lutas para nos moldar, nos ensinar e até nos preparar para ajudar outras pessoas. Sua dor de hoje pode se tornar o seu testemunho de amanhã. Como aplicar essas lições? Hoje, você pode escolher confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias não façam sentido. Você pode buscar a presença de Deus em meio à dor e permitir que Ele transforme suas perdas em propósito. Não importa o tamanho do desafio, a história de Jó nos dá a certeza de que Deus está sempre presente, mesmo nas situações mais difíceis. A pergunta final é: você está disposto a abraçar essas lições e permitir que Deus trabalhe em sua vida, mesmo no meio do sofrimento? Assim como Jó, você também pode sair das tempestades mais forte, mais sábio e mais próximo de Deus. Confie no processo. Deus nunca erra. Você está pronto para o sofrimento? O sofrimento é uma realidade que todos nós enfrentaremos em algum momento da vida. Mas a questão não é se ele virá, e sim, você está preparado para enfrentá-lo? A história de Jó nos ensina que o sofrimento pode revelar o estado da nossa fé, o quanto realmente confiamos em Deus e o que precisamos mudar em nossas vidas para estar alinhados com Ele. Jó não apenas suportou a dor, ele a transformou em um testemunho poderoso de perseverança e fé. Ele nos mostra que confiar em Deus no meio das dificuldades não é fácil, mas é possível. Essa confiança não remove a dor, mas dá sentido a ela. Jó nos convida a refletir sobre nossa própria caminhada. Será que estamos vivendo uma fé que resiste às tempestades? Aqui está o grande desafio. A dor é inevitável, mas o desespero não precisa ser. Com Deus podemos enfrentar os dias mais sombrios com coragem, sabendo que Ele está ao nosso lado. Podemos confiar que, assim como aconteceu com Jó, Deus usará cada lágrima, cada perda e cada momento de dor para nos moldar, nos ensinar e nos restaurar. Então, olhe para a sua vida hoje. O que você precisa ajustar para estar pronto para o sofrimento? Onde sua fé precisa ser fortalecida? A resposta a essas perguntas pode mudar o rumo da sua jornada espiritual. Lembre-se, a história de Jó não foi sobre derrotas, mas sobre a vitória de uma fé que se manteve firme, mesmo nas piores circunstâncias. E agora eu te pergunto, você está disposto a confiar em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis?
porque é essa confiança que transforma sofrimento em propósito e dor em testemunho. Se esta mensagem tocou seu coração, eu te convido a meditar sobre as lições de Jó e a buscar viver uma fé verdadeira, que não depende de bênçãos, mas de um relacionamento profundo com Deus. Confie nele. O mesmo Deus que restaurou Jó é o Deus que caminha com você hoje, mesmo nas adversidades. Você está pronto? Se este vídeo falou ao seu coração e trouxe uma nova perspectiva sobre o sofrimento, não deixe de se inscrever no canal. Assim você vai receber mais conteúdos que inspiram, fortalecem a sua fé e te ajudam a crescer, mesmo em meio às adversidades. Deixe o seu like agora mesmo, porque isso ajuda esta mensagem a alcançar ainda mais pessoas. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa que você sabe que está passando por um momento difícil e precisa ouvir esta palavra de esperança. E claro, deixe o seu comentário aqui abaixo me contando qual lição de Jó mais impactou você. Eu adoro ler as experiências de vocês e trocar ideias sobre a nossa caminhada de fé. E fique atento, porque os próximos vídeos serão ainda mais incríveis. Juntos, vamos continuar nessa jornada de crescimento, superação e confiança em Deus. Que Ele abençoe a sua vida abundantemente e até o próximo vídeo. Te espero lá.